Fala moçada, tudo bem com vocês? Espero que estejam tudo bem. E agora a gente vai começar a parte de nomenclatura de compostos orgânicos, estudo de funções orgânicas, começando pela primeira, não a mais importante, mas é aqui onde você aprende tudo de nomenclatura, que é na função chamada de hidrocarbonetos, beleza? Antes da gente começar, já dá um like aqui, já se inscreve no canal se você ainda não está inscrito, tá? A gente tem que bater a meta de 1000 inscritos até o final do ano, hein? Isso não é uma tarefa tão simples assim não, mas eu conto com a ajuda de vocês. Então inscreve aqui, dá um like, ajuda a divulgar. Essa aula está disponível para todo mundo aqui de graça no YouTube. E se você quiser o material, basta você clicar aqui embaixo no link do Instagram, aliás, no link do Telegram, né? No Telegram você consegue baixar a lista de hidrocarbonetos e nomenclatura de compostos orgânicos. Vamos lá então? Então aqui a gente começa, ó, na nossa primeira parte de nomenclatura de compostos orgânicos. Aí, beleza? Então olha só, para começar essa aula, eu trouxe aqui a foto da nomenclatura de um composto orgânico muito conhecido de todos, que é o etanol. Veja, o nome etanol, vou até escrever aqui, ó, etanol. Etanol é nome de um composto orgânico. E toda a nomenclatura de compostos orgânicos, ela é dividida em 3 partes. Olha só, eu vou grifar aqui de amarelo essa primeira parte da nomenclatura do composto orgânico, que a parte inicial é chamada de prefixo. Prefixo é o nome que nós damos para a parte inicial da nomenclatura do composto orgânico. Essa parte central aqui, ó, que eu estou grifando de verde, nós chamamos de infixo, ó, infixo, ok? E finalmente, essa parte final aqui eu vou colocar de azul, ó. Essa parte final aqui da nomenclatura de um composto orgânico, nós chamamos de sufixo, ó, sufixo, tá? Então, todo nome de composto orgânico, de acordo com a nomenclatura oficial, de acordo com a nomenclatura IUPAC, né, seguindo as regras da IUPAC, toda nomenclatura de composto orgânico, ela tem prefixo, infixo, sufixo. Aqui eu dei exemplo de etanol. Você pode colocar isso no propanóico, no butano, no propano, no hectanol, na butanona e assim por diante. São todos nomes de compostos orgânicos. Agora, o mais interessante é o seguinte: cada parte dessas, prefixo, infixo e sufixo, indica uma característica sobre a cadeia ou sobre a estrutura daquele composto orgânico. Para você ter uma ideia, olha aqui, ó, o que cada fragmento indica. Vou começar aqui pelo prefixo, que foi o primeiro que a gente colocou. Prefixo, ele indica o número de carbonos ou a quantidade de átomos de carbono existentes na cadeia carbônica principal do composto. O conceito de cadeia carbônica principal eu ainda vou ensinar para vocês, mas você já sabe que o prefixo aqui, ó, indica a quantidade de carbonos na cadeia principal do composto. Já adianto para vocês, o prefixo et indica a presença de 2 átomos de carbono na cadeia principal. Tanto é que a cadeia do etanol é assim, ó, tem 2 átomos de carbono, ok? Bom, o infixo é aquela parte que vai no centro da nomenclatura. O infixo indica o tipo de ligação química, ou a gente pode falar também assim, ó, o tipo de saturação da cadeia carbônica. Então, o infixo, nesse caso infixo AN, indica que no etanol só tem ligações simples. O infixo AN indica que só tem ligações simples, tanto é que aqui, ó, entre os 2 átomos de carbono só existem ligações simples. Só existe uma ligação e uma ligação simples, né? O sufixo, que é aquela parte que vai no final do nome, indica a função química a que pertence o composto. No caso aqui, o sufixo ol indica que esse composto é um álcool. Então, toda a nomenclatura de composto orgânico que termina em ol, etanol, butanol, propanol, colesterol, tá? É nomenclatura de álcool. E álcool apresenta aqui, ó, uma hidroxila ligada a carbono saturado. Essa é a característica de um álcool. Completando aqui com os hidrogênios, ó, aqui são 3 e aqui são 2. Essa é a estrutura desse composto chamado etanol. Então, veja aqui, a forma como o nome do composto orgânico é montado
Prefixo, infixo, sufixo indica características da cadeia carbônica daquele composto. A nomenclatura de compostos orgânicos tem toda essa lógica, ela segue toda essa lógica. Ela é montada de acordo com as características de cada composto. Tudo bem? Então o que a gente vai fazer agora, eu vou mostrar para você, vou apresentar para você a tabela de prefixos e a tabela de infixos, para a gente começar aqui ó, na parte de nomenclatura de compostos orgânicos. Veja, aqui eu começo com a tabela de prefixos. O que é prefixo? Aquela parte que vem no início da nomenclatura do composto orgânico. Recorda comigo, prefixo indica o número de átomos de carbono na cadeia principal do composto. Aqui eu estou colocando quantidade de carbonos de 1 até 12, tá? Existem prefixos para várias quantidades de carbono, de 1 a 12 é o que a gente mais usa, tá? Então, o prefixo que indica um carbono é o prefixo met. Então, metano, o prefixo met indica que essa molécula tem um carbono só. O prefixo que indica 2 carbonos é o prefixo et. Lembra do etanol? Et de etanol, 2 carbonos. O prefixo que indica 3 carbonos é o prefixo prop. Propano é um gás de 3 carbonos. O prefixo que indica 4 carbonos é o prefixo but. Butano, butanol são compostos orgânicos com 4 carbonos na cadeia principal. O prefixo que indica 5 carbonos é o prefixo pente. Tá? Pentano, pentanóico são compostos de 5 carbonos na cadeia principal. O prefixo que indica 6 carbonos é o prefixo ex. Da mesma forma que o prefixo que indica 7 carbonos é o prefixo ept. O prefixo que indica 8 carbonos é o prefixo oct. O prefixo que indica 9 carbonos é o prefixo non. Nonano é um composto de 9 carbonos na cadeia principal. O prefixo que indica 10 carbonos é o prefixo dec. O prefixo que indica 11 carbonos é o prefixo undec. Undec aqui é com N, tá certo? E o prefixo que indica 12 carbonos é o prefixo dodec. Se você escuta um nome assim, ó, dodecano, dodec, indica que esse composto tem 12 carbonos na sua cadeia carbônica principal. Então aí eu tenho uma tabela de prefixos que indica quantidades de átomos de carbonos na cadeia carbônica principal do composto, de 1 até 12 átomos de carbono. Met, et, prop, but, pent, ex, ept, oct, non, dec, undec, dodec. Esses prefixos são importantíssimos. Daqui para frente você não mais entenderá a química orgânica se você não lembrar desses prefixos. Você vai ver que você vai decorar essa tabela com muita facilidade. Quando você perceber, ela já está fixa na sua cabeça, né? Também vou passar para vocês a tabela de infixos. Lembra que o infixo indica? Indica o tipo de ligação química daquele composto. Na verdade, o infixo indica, vou até colocar aqui, ó, o tipo de saturação. Saturação da cadeia carbônica. Se a cadeia carbônica apresenta somente ligações simples, uma dupla, uma tripla e assim por diante. Ó. O infixo que indica que a cadeia carbônica só tem ligações simples é o infixo an. Lembra de etanol? An, o infixo an indica que naquele composto só existem ligações simples entre carbonos. Tá? O infixo que indica a presença de uma única dupla, uma só, tá? É o infixo en. Se você escutar um nome assim, eteno, esse infixo en indica que existe uma dupla entre os 2 carbonos. Et, aqui ó, o nome, eteno. O prefixo et indica 2 carbonos, o infixo en indica que existe uma dupla, e o é a nomenclatura de hidrocarbonetos, é o sufixo que indica hidrocarbonetos, tá certo? Vai acostumando com isso. O infixo que indica a presença de uma só uma tripla, é o infixo in, tá? Propino, in indica uma tripla entre os carbonos. O infixo que indica a presença de 2 duplas é o prefixo di, en. 2 duplas, di, en. E o infixo que indica a presença de 2 ligações triplas entre carbonos é o prefixo di, o infixo, né, di, in. Di, in, 2 triplas, né? Então, pela nomenclatura, montando a nomenclatura dos compostos, você vai entendendo as características desses compostos. Já falei para vocês sobre os sufixos, né?
O sufixo, ele indica a função química a que pertence o composto. Os sufixos, eu não vou passar uma tabela para vocês. Eu prefiro ir te ensinando cada sufixo quando a gente entrar em cada função. Aqui eu vou dar um exemplo importante. Eu vou colocar assim, ó, exemplo. A primeira função que nós vamos estudar é a função hidrocarbonetos, que eu vou definir daqui a pouquinho. Hidrocarbonetos. E os hidrocarbonetos têm sufixo O. Então, toda nomenclatura oficial da química orgânica que termina em O indica que o composto é um hidrocarboneto. O que é um hidrocarboneto? Só tem carbono e hidrogênio. Metano, etano, propano, butano, benzeno, tudo termina em O. São nomes de hidrocarbonetos. Por falar nisso, então agora sim a gente começa o estudo das funções químicas. O que são as funções químicas? Dentro da química orgânica ou dentro da química inorgânica, funções são grupos de compostos que apresentam características físico-químicas semelhantes. Ó, físicas, químicas, estruturais semelhantes. Para você ter uma noção, vamos supor que essa figura representa o conjunto de todas as substâncias químicas existentes na natureza. Vamos supor aqui, ó, aqui está todas as substâncias químicas presentes na natureza. Eu posso dividir essas substâncias em conjuntos, tá? Existe aqui, ó, o universo, vou colocar assim, ó, universo da química inorgânica, vou colocar aqui, ó, esse conjunto é o conjunto dos compostos inorgânicos, e esse conjunto grandão aqui, ó, o que sobrou, o conjunto dos compostos orgânicos. Oficialmente, são conhecidos muito mais compostos orgânicos do que inorgânicos. A quantidade superior de compostos orgânicos frente aos inorgânicos vem de uma característica intrínseca do carbono. Primeiro, o fato dele fazer 4 ligações, que é um número alto de ligações, e quanto mais ligações um átomo faz, maior é a possibilidade dele formar substâncias diferentes, né? E além disso, também vem de uma característica do elemento químico carbono, que é o fato de formar cadeias. Fazendo um número alto de ligações e formando cadeias carbônicas, a possibilidade do carbono formar substâncias diferentes aumenta muito. Daí a quantidade muito maior de substâncias orgânicas do que de substâncias inorgânicas. Mas só para você ter uma ideia mais abrangente, ó, as substâncias inorgânicas nós dividimos em conjuntos. Vou colocar aqui alguns dos principais para vocês. Os ácidos, ó, as bases, os sais, os óxidos, né? Os hidretos, os carbetos, os nitretos, são todas funções da química inorgânica. Agora, os compostos orgânicos, como são mais exemplares, têm mais funções, né? Aqui nós temos uma função orgânica muito grandona, que são os hidrocarbonetos, que é a primeira função que a gente vai estudar. Funções menores nós temos os álcoois, os enóis, os fenóis, os aldeídos, as cetonas, os éteres, os ésteres, os ácidos carboxílicos, os aminoácidos, as aminas, as amidas, os sais de ácidos carboxílicos, os compostos nitrogenados, os compostos sulfurados. Então, são várias funções da química orgânica. A gente vai estudar aí, nosso objetivo é estudar umas 20, 22 funções, mais ou menos. Existem mais, mas essas nos interessam mais. E nós começamos agora a primeira função, e a mais importante, porque é aqui que você aprende nomenclatura, tá? Os hidrocarbonetos. O que são hidrocarbonetos? Hidrocarbonetos, por definição, são compostos orgânicos formados apenas por átomos de carbono e hidrogênio. Então, hidrocarbonetos, hidrogênio e carbono, ok? Para você ter uma noção, os hidrocarbonetos representam uma função muito grande, tá? Uma função bem extensa. Então a gente costuma dividir os hidrocarbonetos para efeito de estudo. E aqui, ó, eu tenho, primeiro, os hidrocarbonetos de cadeia acíclica. Lembra que é cadeia acíclica? Cadeia aberta, né? E os hidrocarbonetos de cadeia cíclica, ou seja, os hidrocarbonetos de cadeia fechada.
Começando pelos hidrocarbonetos de cadeia acíclica, eu começo falando dos alcanos. Alcanos já são subgrupos dos hidrocarbonetos. O que são alcanos? Olha o nome, ó. Esse al vem de alifático, nesse caso, sentido de cadeia aberta. An indica que só tem ligações simples. E o é a terminação de hidrocarbonetos. Portanto, alcanos são hidrocarbonetos de cadeia alifática, no sentido de aberta, e saturada, porque só tem ligações simples entre carbonos. Eles também são chamados de parafinas. Aqui, a palavra parafina vem do latim. Parum affinis, que significa pouca afinidade. Aqui eu tenho alguns exemplos, ó, de alcanos para a gente começar a treinar a nomenclatura. Lembra daquela tabela de prefixos e infixos que eu falei para vocês? Olha esse primeiro composto aqui, ó. Ele só tem um carbono prefixo met. Só ligações simples, an, hidrocarboneto O. Todo hidrocarboneto termina em O. O nome desse composto é metano. Esse é o gás metano, né? Olha esse segundo, ó. São 2 carbonos na cadeia principal, prefixo et. Só ligações simples entre carbonos, infixo an, e O de hidrocarboneto. Esse composto se chama etano, né? Aqui, ó, 1, 2, 3, 4 carbonos. Você lembra qual é o prefixo de 4 carbonos? O prefixo de 4 carbonos é o prefixo but. Só ligações simples entre carbonos, infixo an, e O de hidrocarboneto. Então tá aí, ó, 3 exemplos de alcanos com as suas nomenclaturas, suas respectivas nomenclaturas. Não é fácil dar nome para hidrocarbonetos? Sim, é fácil dar nome para hidrocarbonetos. Vamos lá. Nosso próximo grupo de hidrocarbonetos são os alcenos. O que esse infixo em aqui, ó, indica para você, lembra? O infixo em indica uma dupla entre os carbonos. Exatamente isso que vai acontecer. Os alcenos apresentam cadeia carbônica alifática, aqui no sentido de aberta, e insaturada por uma única dupla ligação, tá certo? Olha só, aqui eu tenho 3 exemplos de alcenos para a gente dar nome. Esse primeiro composto aqui, ó, tem 2 carbonos. Qual que é o prefixo de 2 carbonos, você lembra? É o prefixo et. Uma dupla entre os carbonos em e O de hidrocarboneto. Esse é o eteno, né? O gás eteno. Esse composto aqui, ó, tem 3 carbonos prefixo prop, uma dupla entre eles, infixo em, e O de hidrocarboneto. Esse é o propeno, né? E aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbonos na cadeia desse composto. O prefixo de 5 carbonos é o prefixo pente. Só que agora nós precisamos seguir uma regra. Qual? Eu preciso, para compostos com 4 carbonos ou mais, você precisa localizar a ligação dupla. Como é que eu localizo a ligação dupla? Você vai numerar a cadeia carbônica de modo a fornecer para aquela insaturação, no caso a dupla, a menor posição possível. Se você começar a numeração daqui, ó, olha só, esse seria o carbono 1, esse o carbono 2, esse o carbono 3, esse o 4, esse o 5. A dupla estaria no carbono 3, você sempre pega o menor número, né? Então eu diria que aqui a dupla está no carbono 3. Só que essa nomenclatura está errada, você vai ver por quê. Olha aqui, ó, deixa eu apagar para você entender. Se eu começar a numeração do outro lado da cadeia, carbono 1, 2, 3, 4 e 5, veja que começando por esse sentido, a dupla está no carbono 2. Você sempre, isso é uma regra, tá? Sempre vai dar preferência para localizar a dupla ou a tripla, ou aquele grupo que você está localizando, com os menores números possíveis. Sempre dê preferência para os menores números. Portanto, a dupla está no carbono 2. Então, pente indica que são 5 carbonos na cadeia principal. No carbono 2 eu tenho a dupla, por isso 2 em, e a terminação O de hidrocarboneto. Então o nome desse composto não é penteno, é pente-2-eno. O que é o penteno? É um composto de 5 carbonos com uma dupla. Aonde está a dupla? No segundo carbono. Por isso, pente-2-eno é o nome desse composto, tá certo? Você vai acostumar com essa nomenclatura. Ela é bem intuitiva, ela é bem característica de compostos orgânicos. Aqui, ó, os alcinos, o que esse infixo in indica para você? O infixo in indica que existe uma tripla ligação, né? Então, eles são hidrocarbonetos de cadeia alifática, no sentido de cadeia aberta, insaturada por uma única tripla ligação. Aqui, para você ter uma ideia, ó, eu tenho
um exemplo de alcino, 2 carbonos prefixo et, uma tripla in, O de hidrocarboneto, etino, né? Esse composto aqui, ó, 3 carbonos prefixo prop, uma tripla in e O de hidrocarboneto. Esse é o composto chamado de propino, né? Nesse caso aqui, ó, eu vou ter que numerar. Para 4 carbonos ou mais, você numera a cadeia carbônica para localizar a tripla. Esse é o carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. Sempre localiza através dos menores números possíveis, tá? 5 carbonos prefixo pente. A dupla está entre os carbonos... A dupla não, a tripla, né? Está entre os carbonos 2 e 3. Uso o menor número. No carbono 2 eu tenho a tripla e O de hidrocarboneto. Esse é o pente 2-ino. Esse é o nome do composto. É importante você saber quando tem muito composto, né, orgânico que além de apresentar uma nomenclatura oficial, apresenta uma nomenclatura usual. É uma nomenclatura de forma que ele é conhecido comercialmente, conhecido usualmente. E é muito comum a citação dessas nomenclaturas usuais. Olha aqui, ó. Esse composto aqui, o eteno, ele apresenta uma nomenclatura usual importante. Anota no seu caderno, porque não vai caber aqui na minha tela. Até vai caber porque eu vou escrever aqui para trás. Ó. Esse eteno, ele é conhecido usualmente como etileno. Esse composto etileno, você vai ouvir muito falar dele na biologia, tá? Por quê? Porque os frutos, eles produzem etileno, que é esse composto chamado eteno, como hormônio para amadurecimento dos frutos, né? Então, é um gás que o próprio fruto produz para acelerar o seu amadurecimento. Já esse composto aqui, ó, o etino, ele é conhecido usualmente com o nome de acetileno. Sabe onde é que você encontra o acetileno? Naqueles equipamentos de maçarico, de solda, né? Solda para metais. O acetileno é o nome usual para o etino. Tem outros aí que têm nomenclaturas usuais também, mas só nos mais importantes que eu vou destacar para você. Por exemplo, o gás butano é conhecido como gás de cozinha, ele é um dos principais componentes do gás de cozinha. O gás butano junto com o propano, na verdade é uma mistura dos dois, tá? Aqui, ó, para a gente terminar os hidrocarbonetos de cadeia aberta, veja, aqui eu falo dos alcadienos. O que é esse infixo aqui? Ó, deixa eu mudar para o amarelo aqui. O que é esse infixo dien lembra você? Ora, lembra que infixo indica o tipo de saturação da cadeia, né? Al de cadeia alifática, no sentido de cadeia aberta, e ele é insaturado por 2 duplas ligações. Dien, 2 duplas ligações. Aqui exemplos de dienos para a gente falar de nomenclatura deles, né? Olha só. Nesse composto aqui, para alcadienos com 4 carbonos ou mais, você também precisa localizar todas as insaturações. No caso aqui, ó, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. Veja como é que eu monto a nomenclatura desse composto. Com 5 carbonos, o prefixo é o prefixo pente. Eu tenho 2 duplas ligações. Veja, a primeira está entre os carbonos 1 e 2. E a segunda está entre os carbonos 3 e 4. Como a gente sempre dá preferência para os menores números, eu vou dizer que essa dupla está no carbono 1 e essa dupla está no carbono 3. Então a nomenclatura fica assim, ó, pente, tracinho, 1,3 dien e a nomenclatura O de hidrocarbonetos. Pente 1,3 dieno é o nome do composto. Entende esse nome por partes, ó. Pente indica que tem 5 carbonos. Dien indica que tem 2 duplas. Onde elas estão? A primeira está no carbono 1 da cadeia carbônica e a segunda está no carbono 3 da cadeia carbônica. E a terminação O indica que ele é hidrocarboneto, ou seja, é formado somente por carbono e hidrogênio. Viu que aquela tabela de prefixos é extremamente importante. Se você não souber aquela tabela de prefixos, você não entende nomenclatura de compostos orgânicos. Aquilo lá precisa memorizar. Já esse segundo composto aqui, ó, numerando a cadeia principal, ó, se eu começar a numerar a partir da extremidade direita aqui, as duplas ficam com menores números. Ó. Então eu vou colocar aqui carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Como fica a nomenclatura desse composto? 8 carbonos, o prefixo é oct, lembra?
existem duas duplas. Onde elas estão? Essa dupla aqui está entre os carbonos 3 e 4, eu vou usar a nomenclatura carbono 3, e essa dupla aqui está entre os carbonos 5 e 6, eu uso o carbono 5, sempre os menores números. Então, no carbono 3 e no carbono 5, eu tenho duas duplas e a terminação O de hidrocarboneto. Então, esse composto pode ser chamado de, vai ser chamado, né, de oct 3,5 dieno. O que significa isso? Oct indica que ele tem 8 carbonos na cadeia principal. Existem duas duplas, duas duplas. Uma está no terceiro carbono da cadeia principal e o outro está no quinto carbono da cadeia carbônica principal. E a terminação O indica que ele é um hidrocarboneto, ok? Então aqui nós falamos da nomenclatura dos 4 subgrupos dos hidrocarbonetos de cadeia aberta, de cadeia acíclica, certo? Ainda vai faltar eu falar da nomenclatura dos subgrupos dos hidrocarbonetos de cadeia fechada, de cadeia cíclica. Tem muita informação ainda para passar para vocês, muita coisa para a gente falar na nomenclatura de hidrocarbonetos, só que eu vou parar a aula por aqui, porque senão vai ficar uma aula muito extensa. Então, principal informação que você precisa levar dessa aula de hoje, a tabela de prefixos e infixos, senão você não vai aprender nada, e os hidrocarbonetos se dividem em subgrupos, alcanos, alcenos, alcinos e dienos, os primeiros 4 subgrupos. Na próxima aula eu vou falar para vocês dos hidrocarbonetos de cadeia fechada e aí eu ainda dou mais algumas informações sobre a estrutura e a nomenclatura desses hidrocarbonetos. Tá bom, meninos? Então, aguardo você para a próxima aula. Tchau, tchau e espero você até lá.